Saudações em Cristo Jesus, para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. É a primeira vez que você está por aqui? Seja muito bem-vindo, sinta-se muito bem. Eu sou o pastor Júlio Rocha e nós vamos falar um pouquinho hoje na sessão de curiosidades sobre teologia para iniciantes. Amém? É um assunto que te interessa? É um assunto que você já parou em algum momento para pensar na sua vida, mas acabou desistindo por pensar que é complexo? Eu tenho uma novidade para você, não é tão complexo assim, é completamente acessível a todas as pessoas, a todas as classes, inclusive intelectuais, bastando apenas um pouco de boa vontade e dedicação para que você estude a Bíblia amparado por um sistema pedagógico, didático, um sistema muitas das vezes ele vai ser um pouquinho técnico, mas você pega o jeito da coisa sim, eu tenho certeza, amém? Antes de nós começarmos a falar sobre teologia para iniciantes, vamos chamar a nossa vinheta, são apenas 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e nós voltamos já já. Bom, meus irmãos, o estudo da teologia ainda é um campo minado para muita gente, amém? E eu não culpo essas pessoas por ter muitas vezes um preconceito ou relegar a segundos, terceiros e quartos planos o estudo teológico. Isso se deve ao fato de pelo menos dois mitos que se propagam hoje em dia, ainda numa atitude retrógrada de muitas pessoas ao afirmar que, em primeiro lugar, teologia é do diabo. Eu não sei de onde se arrancou isso, haja vista ser teologia a designação para o estudo das coisas divinas, a compreensão de Deus, seu ser, como nós veremos neste vídeo. E o segundo infortúnio mitológico que propagam por aí é teologia é para homem. E eu também não sei aonde está escrito que teologia só serve para homem, ou só serve para pastor, ou só serve para pessoas de cargo, ou só serve para ricos, ou só serve para maiores de 18 anos, ou só serve para várias outras classificações de pessoas e por aí vai. Como teólogo, eu não posso deixar de afirmar que isso é um desserviço à teologia, é um desserviço à igreja, é um desserviço ao cristianismo, porque teologia está enraizada desde a composição canônica da Bíblia e por toda a história do cristianismo. Portanto, meus irmãos, embora não faça o mínimo sentido propagar mentiras e mitos como esse, ainda nós temos que lidar com questões rotineiras e normais na vida daqueles que nunca tiveram contato com a teologia, estou dizendo aí do estudo sistemático, que possuem em suas mentes questionamentos como: o que é teologia? Por que eu precisaria estudar teologia? Como é a carreira teológica? O que faz um teólogo? Como o teólogo chega a ser teólogo? Há vida após o bacharel em teologia? E que livro teológico eu posso começar a ler para começar a estudar teologia? São essas e outras perguntas que eu pretendo responder aos irmãos, eu explanar com os irmãos neste vídeo de hoje. Portanto, fique ligado. Mas antes que nós passemos para o nosso quadro esquemático, eu gostaria de enfatizar para os irmãos uma coisa acerca da teologia. Todo crente deveria ter um curso de teologia. Isso iria melhorar muito a vida cristã. Agora, dentre todos esses crentes que disse que deveria estudar teologia, quem tem cargo, ministério, chamado na igreja, precisa ter, deve ter, obrigatoriamente deve ter teologia. Amém, meus irmãos? Porque está liderando pessoas, precisa ter contato com a palavra de Deus, precisa saber dos meandros, precisa saber responder, tirar dúvidas. Amém? Isso faz parte da liderança. Portanto, deve. Todo obreiro, toda obreira, amém? Todo aquele que tem cargo, que seja um ministério infantil ou que seja o departamento de música, precisa, deve, obrigatoriamente ter, amém? Nem todas as igrejas pedem, nem todas as igrejas exigem isso, mas é uma questão de transparência, uma questão de preparo, uma questão de postura, de conduta, amém? Eu creio que todas as pessoas que trabalham, elas se capacitam na profissão que trabalham para poder atender melhor. Assim também é na igreja, dentre os ministérios que existem na igreja, precisamos estar capacitados, amém, meus irmãos? Portanto, vamos para o nosso quadro esquemático, que eu tenho alguma coisa para mostrar para você nesse sentido. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, você que está acompanhando esse vídeo, se porventura você não é inscrito nesse canal,
se inscreva para mais conteúdos, deixe seu like também para ajudar que esse conteúdo, que provavelmente é do seu interesse, senão você não estaria aqui, não é verdade? Ele também seja de utilidade e seja também de ajuda para outras pessoas. Assim você está abençoando o nosso ministério e nos incentivando a continuar a divulgar a palavra do Senhor. Hoje, especificamente, não vamos falar da palavra do Senhor diretamente, vamos falar um pouquinho sobre teologia, né? Como já foi adiantado para vocês aí. São apenas considerações para as pessoas que querem iniciar na teologia, ok? Não seja, por favor, não seja desses teólogos de YouTube, de Facebook, de Instagram ou de outras redes sociais, né, que fala como teólogo, mas não tem curso de teologia. Não seja um especulador, ok? Entenda, quando você estudar teologia, ou se você pretende, o que implica nisso. E a pergunta que nós fazemos é, por que estudar teologia? Ok? Portanto, não é um status, não é uma demonstração, não tem fins escusos em si mesmo. A teologia se estuda, primeiro, para conhecimento de Deus. Ok? Você vai conhecer acerca de Deus. A própria definição do termo teologia, ela fala sobre isso, né? Tel vem de Deus, né? Logos ou logia, né? Vem aí de conhecimento, estudo, tratado, alguma coisa assim, ok? Bom, se você vai conhecer a Deus, você vai repartir esse conhecimento, né? Não somente consigo ou vai pensar nisso, como vai repartir com outros, ok? Portanto, é um duplo viés aí, né? Se você conhece a Deus, você reparte Deus, comparte Deus, né? Para outras pessoas. Isso fala de evangelismo, né? Segundo lugar, você vai estudar teologia para ajudar a sua igreja, ou seja, a teologia com um fim, ok? Não é um fim em si mesma, não é um fim para si próprio, mas ajudar a sua comunidade de fé. Em terceiro lugar, você vai estudar teologia para a edificação pessoal, né, e também coletiva, ou seja, da igreja, agora não organização, mas organismo, né, para o crescimento do corpo de Cristo, como diz Paulo aos Efésios capítulo 4. Okay? E como já adiantamos, teologia estuda sobre Deus, o âmago, a essência da teologia é Deus, tudo que abarcar a teologia está centrado na pessoa de Deus, e aí nós subdividimos também em 3 etapas. Deus quanto ao seu ser, Deus quanto às suas obras e Deus quanto ao seu plano. Dentro disso aqui vai abarcar tudo que nós chamamos de teologia, seja ela a mais antiga, seja ela sistemática, ou seja ela a mais contemporânea possível, tem que girar em torno de Deus. E para nós resumirmos essa questão de teologia, por que e o que é teologia, nós temos que ter em mente sempre, nada define Deus. Ok? Nada define. A teologia não define Deus. A Bíblia não define Deus. Oh, pastor, mas a Bíblia é completa, a Bíblia é o cânon, a Bíblia é a revelação de Deus. Sim, é a revelação de Deus, uma revelação especial. Ela contém a vontade de Deus e tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, para a aquisição da salvação e para a manutenção da salvação. Amém? Portanto, nós temos na palavra de Deus o que é essencial para as nossas vidas, ok? Em terceiro lugar, se teologia não define Deus e nada define Deus, e se a Bíblia é a revelação especial, aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, vou deixar um vídeo no card para os irmãos aqui, onde muitos erram na interpretação bíblica, amém? E vai falar um pouquinho sobre a Bíblia como revelação especial de Deus, a Bíblia como um livro vivo, amém? Que expressa a vontade de Deus. A teologia, em complemento às premissas anteriores, ela deve ser uma ferramenta, não uma arma, amém? Portanto, você não vai usar a teologia para subjugar outras pessoas, para perverter o juízo da revelação especial de Deus, não vai usar com fins escusos, amém, irmãos? Portanto, é responsabilidade. Eu não estaria te indicando estudo de teologia para você que é iniciante, sem te falar sobre estas verdades. Eu quero que você seja um teólogo ou uma teóloga consciente para entrar no céu, amém? Porque no inferno já está cheio de teólogos, amém, irmãos? Tenha certeza disso. A teologia, ela se divide aí, basicamente, né, para uma compreensão mais iniciante, ela se divide em 3 níveis, o básico, o médio e nós chamamos de bacharel, que hoje já é reconhecido como curso superior
né, aí pelas entidades, ok? Tem pessoas que já começam no bacharel, ela vai ver os níveis básico, médio e terminar no bacharel da mesma forma, ok? Mas para você que talvez não tenha muito tempo, não tenha muita condição e todas essas coisas, e como você é iniciante, eu te aconselho, né, a ficar pela teologia sistemática, que é basicamente o currículo de um curso básico em teologia, para formação de obreiro, formação de docente de escola dominical, de pequenos grupos ou alguma coisa parecida. Tá? A teologia sistemática, que tem aí na faixa de 10, 11 matérias, ela preenche bem essa lacuna de conhecimento básico em teologia. Com certeza, após conhecer a teologia sistemática, nos seus pormenores, de uma maneira mais aprofundada, você vai ter aí muito mais noção, inclusive para pregação, para estudo bíblico, como orientar seus estudos, o que procurar, onde procurar, ok? Qual seção da teologia sistemática. Pastor, o que é teologia sistemática? É a teologia que ao longo da história ela foi sendo exaustivamente discutida ao ponto da sistematização, ok? São doutrinas aí fechadas, basicamente invariáveis, ok? As outras todas, né, têm as suas variações com o curso, né, e com a evolução das eras e do ser humano, né? Mas essas aqui basicamente, algumas delas até variam um pouco, tem algumas divergências, né? Mas a maioria delas aí está basicamente aí pela que nós chamamos de ortodoxia, né? Fechada, tá? Tem exceções como, por exemplo, a cristologia, bastante discutida, mas é uma doutrina sólida, a soteriologia, né? A escatologia, que trata do futuro, né? A missiologia, né? que tem alguns parâmetros também que dependem da evolução da civilização e por aí vai. Outras como, por exemplo, a bibliologia, a pneumatologia, são doutrinas já cheias, fechadas, robustas, ok? A teontologia também tem uma outra vertente aí que está dando um pouco de trabalho, né? Então, na espinha dorsal dela, na média, ela já está sistematizada. Ainda que tenha alguma variante para lá ou para cá de corrente, né? Ela já está sistematizada porque foi discutida ao longo da história, ok? Portanto, o básico, ele trata sobre isso aqui. Teontologia, né? É o estudo sobre Deus. Cristologia, estudo sobre Cristo. Pneumatologia, pneuma é espírito, ok? Estudo sobre o Espírito Santo. Tem aí uma matéria complementar que se chama paracletologia, que são os atributos. Tem a bibliologia, que já fala o nome, né? O nome já cita, estudo das escrituras, tem os prolegômenos também. Hamartiologia, né? Estudo do pecado, hamartia. Soteriologia, estudo da salvação, soteros. Angelologia ou angelologia, né? Vem de angelos, anjos, ok? Estudo dos anjos. Aqui tem também a matéria da demonologia, ok? Que pode ser estudada, essas que estão em asteriscos, pode ser estudada junto ou separado a esses temas, ok? A antropologia, no caso aqui teológica, ok? Porque é diferente da antropologia científica, né? Tem a eclesiologia, a antropologia, estudo do homem, a eclesiologia, estudo da igreja, missiologia, estudo da missão, e a escatologia vem de escatos, né, que é estudo das últimas coisas. Amém, meus irmãos? Portanto, com um bom conhecimento dessa teologia sistemática, você já é aí um teólogo básico, mas já tem condição de compreender uma conversa teológica e a implicação da inserção, da imersão teológica em assuntos específicos, ok? Se você, de repente, começou do básico, quer evoluir para o médio, né? De repente a condição melhorou, quer evoluir, lembrando, se você começar lá em cima, você já faz esses todos, ok? Se você começa no médio, você já tem o básico junto, porque o médio nada mais é do que a teologia sistemática, mais a teologia prática, né? Mais a teologia dogmática, que aí vai tratar de doutrinas específicas, né? E alguma outra carga que uma escola ou outra quer colocar também, ok? E se você faz o bacharel, né? Aí você vai ter toda essa carga aqui de básico e médio,
mais a teologia filosófica, mais a teologia contemporânea, e você vai começar a estudar outras teologias, ok? Neopentecostalismo, pentecostalismo, a teologia liberal e por aí vai. Tem a teologia exegética, que cuida aí da tradução e de crítica textual, de exegese, hermenêutica e por aí vai. Tem a teologia histórica, que vai tratar a história da igreja e esses negócios todos. E também a diferença do bacharel para todos os outros cursos, né, é a elaboração de trabalho de conclusão de curso, TCC, ok? Vamos lá então. Em querendo fazer algum curso teológico em alguns desses níveis, você vai encontrar 4 tipos diferentes de sistema de ensino que te oferece suporte nessa área, ok? A primeira categoria é a categoria dos cursos livres, ok? Então, se você querendo fazer um básico, um médio e em alguns lugares ainda o bacharel, você pode fazer na modalidade livre, ok? Onde o tempo e o critério são totalmente abertos conforme a escola lhe convém. Só que o reconhecimento é puramente eclesiástico. Portanto, a maioria desses cursos hoje funcionam aí na plataforma EAD, ok? Na plataforma eletrônica. Então, como o tempo e o critério são abertos, você fica à vontade para estudar no seu tempo, com suporte. A maioria dos sites tem suporte, né? Tira dúvidas, essas coisas todas. Isso basicamente para curso básico e médio e alguns do bacharel, ok? Nós temos a categoria também dos seminários, né? Aí já entramos numa área mais batista, uma área mais presbiteriana, e aí são presenciais, alguns regimes de internato, e a diferença deles é que em relação aos cursos livres, né, eles também chegam a ser um curso livre, né, mas no aspecto de reconhecimento denominacional ou eclesiástico, ok? Mas eles são estritamente confessionais. Então, o seminário ele recebe uma pessoa de uma denominação para ser pastor daquela denominação, é um investimento que eles fazem. Ok? Outros seminários já são um pouco mais abertos, mas aí são caríssimos, são elitistas. Ok? Isso, os seminários são aí destacados no meio teológico exatamente por focar exatamente na confissão, né? E nós temos, por exemplo, hoje muitos pastores ou muitos estudantes assembleanos ingressando em seminários que não são assembleanos, que são aí de cunho reformado, por exemplo. Porque o doutrinamento é específico no seminário exatamente para a confissão, né? Ou para a denominação. Aí nós temos depois a faculdade. A faculdade ela já é um ensino superior, ok? Então é reconhecida pelo MEC, né? Só que a diferença da faculdade aqui, algumas delas podem ser confessionais, outras interconfessionais. Só que a diferença da faculdade, por exemplo, para a universidade, é que a faculdade é uma modalidade única. Ou ela só tem humanas, ou ela só tem exatas, ok? No caso aqui de teologia, pertence à área de humanas, né? Então ela vai ter essa modalidade, ok? Isso é uma faculdade. Nós temos, por exemplo, na Assembleia de Deus a FAECAD, né? E temos outras faculdades aí, tá? Que são faculdades mesmo, são curso superior, tá? Algumas reconhecidas pelo MEC, outras não, mas a ideia é essa, ela só trabalha numa linha, ok? Se ela abrir a sua linha, né, de ensino para mais de uma modalidade, aí nós passamos para uma universidade. O que acontece hoje é que nós temos faculdades que vendem cursos de teologia, tá? Especialmente o bacharel, mas na hora de certificar o aluno, eles fazem um convênio com a universidade para poder trabalhar em modalidades múltiplas, ou seja, no eixo do ensino, no eixo da pesquisa e também da extensão, que seria cursos posteriores ao bacharel. Também são reconhecidos pelo MEC, e nesse caso aqui a universidade tem a mesma característica da faculdade, só que um alcance maior, ok? Exatamente por esses eixos de ensino que eu falei. Sendo que também são reconhecidos pelo MEC, né? E uma outra diferença é que eles são interconfessionais. A universidade, irmãos, ela respeita aí, ela anda nas regras do MEC aí, né? Como qualquer outra universidade, né, de qualquer outra linha aí no país, ok? Então ela não pode ser confessional. Não existe uma universidade com uma confissão só. Aliás, a universidade ela é
mas nós temos até que falar isso, uma universidade ela é mais liberal do que se imagina, do que supõe, ok? Então se você tem uma ideia teológica, né, de seguir uma linha confessional, a universidade ela vai te enveredar por caminhos que você não vai gostar, ok? Porque o MEC exige isso. Tá? O MEC exige isso. Por que a ideologia de gênero, por que outros assuntos, né, são febre, assuntos esquerdistas são febre nas universidades? Exatamente porque é obrigatório, ok? Isso por causa dos eixos aqui, ó. O ensino seria essa linha confessional, né? Mas quando uma faculdade, por exemplo, quer formar seus alunos por uma universidade, ela vai na linha de pesquisa. Aí, por exemplo, eu tenho formação por universidade, né, e eu fui obrigado a ver a minha carga quase toda em teologia da missão integral, teologia da libertação e essas coisas todas aí. Portanto, isso faz parte do ambiente da universidade, porque é um eixo de pesquisa que eles fazem sobre isso. E tem a extensão, aí vem mais, aí seria um nível, né, posterior ao bacharelado, né, pós-graduação e esse negócio todo aí. Tá bom? Portanto, irmãos, é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Nós temos aqui um mapa de, vamos dizer assim, de carreira para você que quer estudar teologia, que você pode ficar simplesmente no básico, dependendo do seu interesse, pode evoluir ou pode começar direto no bacharel. O bacharel geralmente, se for num curso livre, vai ser 2 anos. Se for no seminário, vai ser no mínimo 4 anos, faculdade também. Pode haver seminários e faculdades que ofereçam curso na modalidade livre também, e aí depende de você procurar. Amém? De qualquer forma, eu espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, leve em consideração, estou dando instruções aqui para iniciantes. Amém? Bem, meus irmãos, vocês puderam acompanhar então aí mais uma aula esquemática acerca do assunto de teologia para iniciantes, onde nós pudemos aí desmistificar a ideia de que se fala que teologia é para homem, tirando assim o aspecto popular que a teologia tem que ter no meio do povo de Deus, além do que necessário e até obrigatório para aqueles que têm cargos e ministério na igreja, além da falácia, da mentira de que teologia é do diabo. Então ficou desmistificado. Pode cursar o seu curso de teologia à vontade, porque teologia é de Deus, fala de Deus e procura investigar as coisas acerca de Deus e de tudo que Deus na sua divina providência preparou para nós. Amém, meus irmãos? E também nós respondemos as questões que nós fizemos lá no começo, se você lembra no começo do vídeo. E se você quer começar lendo algum livro básico de teologia para compreender a teologia sistemática e não tem nenhuma indicação, eu indico para você os 2 livros, o do Bancroft, Teologia Elementar, e também o do Thyssen, que é Ensaios de Teologia Sistemática. Aqui estão, Teologia Elementar, do Bancroft, Declaração Doutrinária, um livro estritamente doutrinário, amém? Tem questões para se resolver depois, né, perguntas acerca do estudo. Se você folheá-lo, é um livro, embora um livro mais ou menos grosso, ele é fácil de se ler, porque tem trechos e trechos, então pode ser uma leitura programada, e ele é muito bom, muito bom. Na mesma linha tem o Thyssen, ok? Palestras em Teologia Sistemática, ok? Vai na mesma forma do Bancroft, com ligeiras impressões. De natureza que se você comprar esse ou esse, está de bom tamanho, você vai ter uma boa base doutrinária. Não precisa comprar os 2, amém? Ou compra esse, ou compra esse. O preço é também acessível, amém? E é um ótimo material para se começar a estudar teologia de uma forma segura, de uma forma doutrinária, de uma forma ortodoxa. Amém, meus irmãos? Você gostou desse vídeo? Esse vídeo foi útil para você? Se foi, deixa aqui o seu like, deixa aqui a sua inscrição, deixa o seu comentário também do que você achou desse vídeo. Vamos interagindo, porque assim a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Se você deseja, indique esse vídeo para outros amigos compartilhando. E no mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.